Sidônio, você é um brincalhão. O ministro Alexandre de Moraes autorizou Felipe Martins a comparecer presencialmente ao julgamento que vai decidir se ele se torna réu por suposta tentativa de golpe relacionada ao 8 de janeiro. A defesa alegou o direito de acompanhar o julgamento e destacou o interesse direto de Martins no desfecho do caso. Moraes concedeu a autorização, mas manteve todas as medidas cautelares, como uso de tornozeleira e proibição de usar as redes sociais. Lembrando que Martins foi preso em fevereiro de 2024 e solto apenas em agosto, após a Procuradoria-Geral da República reconhecer a fragilidade das provas. O julgamento na primeira turma do STF ainda não tem data definida, mas Dr. André Marcília, em qual país do mundo um réu, ou um suposto réu acusado, assim, que não sabe bem nem do que ele é acusado, mas tudo bem, que poderia ter a sua liberdade, mais uma vez, interrompida por uma corte, não tem o direito de se apresentar perante aquela corte, eventualmente argumentar por a sua versão dos fatos, e tem que ser autorizado por um ministro, como se fosse um ato de clemência, a comparecer ao processo que poderia terminar com ele preso mais uma vez. Ô Cauti, isso é uma loucura. É uma loucura. Parece coisa de filme, né? Parece coisa de marciano. A gente está num lugar. Realmente, olha, é um negócio que dá desgosto, sabe? A gente estuda, a gente aprende, a gente lê, a gente ensina, aí a gente vai para a prática, e a prática é uma várzea, uma completa várzea, com todas as minhas desculpas à várzea, porque a várzea é aquele futebol do desafio ao galo, que é muito melhor ainda do que o que a gente vê na justiça brasileira. Lá eles são muito mais profissionais do que os que estão aqui exercendo as canetadas, sobretudo na Suprema Corte. E qual é o ponto? O ponto é que é obrigação, é um direito inalienável um réu comparecer ao próprio julgamento. Veja, a gente está lidando com o que aqui? Então a gente precisa autorizar agora uma pessoa a comparecer ao julgamento, a ela saber o que mais virá. Qual vai ser o próximo passo? O próximo passo vai ser condenar as pessoas a serem, sem que elas saibam. Daqui a pouco estão condenando as pessoas, elas nem foram citadas. A gente viu há um tempo atrás, no ano passado, o X, quando foi suspenso, né, eles mandaram lá uma intimação que era inválida. Lembra que o X, o Twitter, chegou a ser intimado pela própria rede, pelo próprio X, pelo próprio Twitter. Então, as pessoas são condenadas sem saber por quê, porque tudo é crime hoje em dia, tudo é desinformação, nada disso está na nossa legislação, desinformação, negacionismo, fake news. Então as pessoas são condenadas, não se sabe por quê. As pessoas são intimadas de forma inválida, são intimadas, portanto, sem saber a real, sem que aquilo seja um instrumento válido. As pessoas não conhecem os autos que as condenam. A gente tem visto aí os advogados reclamando de noite disso. Eu não tive acesso aos autos, eu não tive acesso aos autos. E eu, como primeiro advogado dos inquéritos das fake news, digo isso de cadeira. Tenho lugar de fala, como a esquerda gosta de falar. Eu não tive acesso aos autos até hoje. E foi o primeiro caso, lá em março de 2019. O caso do amigo de meu pai. Então imagina os outros. Se eu não tive lá atrás, imagina os outros agora. Então as pessoas não sabem do que estão sendo acusadas, não recebem as intimações, as punições chegam e você não tem acesso aos autos, o seu perfil cai e assim por diante. E agora a cereja do bolo. Eles vão te julgar e você ainda precisa pedir autorização para assistir o próprio julgamento. E a gente fica feliz quando autorizam. Olha só, autorizaram. Que bom, hein? Que justiça. Agora ele cedeu. Olha, o STF está recuando. Quer dizer, ele entrega o óbvio, básico, depois de acabar com você, ele, o tribunal, e aí você ainda fica aliviado, porque pelo menos isso aconteceu. Pelo menos eu posso assistir ao meu próprio julgamento. Pelo menos eu vou assistir às arbitrariedades que vão fazer comigo. Olha só que bonzinho que eles estão. É nesse nível, infelizmente, que hoje se encontra a nossa justiça, Cauti.
Pois é, doutor Marcília, eu fico pensando, mas quando esses processos, mas principalmente esse do Felipe Martins, chegará numa corte internacional dos direitos humanos, como a corte interamericana, porque um dia isso vai chegar até lá. Quando tudo isso se tornar de público domínio a nível internacional, qual será a sanção pecuniária que o Brasil será obrigado a pagar para Felipe Martins por ter privado ele de liberdade por 6 meses e agora por submetê-lo a esse abuso e a uma série de outros abusos? Tira foto com o advogado dele, 20 mil reais de multa. Tornozeleira eletrônica, não pode postar nas redes sociais. Tudo isso por uma mentira. Porque lembramos que isso foi uma mentira, aquilo que foi contado, inclusive por jornalistas, pseudo-jornalistas, blogueiros, por vergonhosos escribaquinhos, como fala em italiano, que inventaram que ele foi para os Estados Unidos e alguém que lá criou um documento falso que levou uma pessoa a ser presa injustamente. Quando tudo isso acabar, eu imagino qual será a punição que o Estado brasileiro será obrigado a pagar a Felipe Martins por esses abusos. O Cauti, O duro dessa história toda, Cauti, é que todo o sofrimento de Felipe Martins é impagável. Imagina o estado psicológico dele. Ele relatou que passou tempos de cadeia e alguns dias lá no presídio ele ficava numa cela que se apagava a luz e ele ficava horas com a luz apagada. Isso se assemelha à tortura. E o Estado brasileiro, sendo conivente com isso, a esquerda brasileira que até hoje fica gritando aí que tem que acabar com a anistia de 79, que tem que punir os torturadores de outrora e os torturadores de agora. De agora! De agora! Dos de agora vocês não fazem nenhuma reclamação, canhota sinistra. É muito cinismo da parte de vocês. O caso do Felipe Martins ele é assustador, é uma doideira kafkiana. O cara foi preso com base em uma mentira factual. Ele foi preso porque viajou aos Estados Unidos, só que ele não viajou. Esse é o problema. Houve uma viagem na maionese jurídica que colocou Felipe Martins na cadeia. O que Felipe Martins fez de tão grave para o sistema de poder no Brasil e para o poder judiciário? Essa é a grande resposta que um dia a gente espera encontrar para poder divulgar. Doutor Marcília, também queria complementar? Queria só. Vocês me lembraram de uma questão que é muito importante. O Serrão agora também muito bem falou disso, que é o fato de que ele permanece com as cautelares intactas, ou seja, todas as medidas restritivas valerão para o comparecimento dele no julgamento. Então isso significa o quê? Eles vão colocar o Felipe Martins naquelas cabines blindadas que eles julgavam o pessoal em Nuremberg. O que eles vão fazer? Ele vai chegar lá no julgamento, ele não pode dar entrevista. Os repórteres vão querer falar com ele. O que ele vai fazer? Vai botar uma mordaça na boca? Ele vai... Não, ele não pode falar. Olha o ridículo da situação. E por não poder... E a gente vai assistir a isso. E nós vamos ter isso filmado, Imagino que vamos ter essas imagens dele calado, não podendo falar com a imprensa, senão é preso. Imagina só, se ele falar com a imprensa, ele é preso, porque ele descumpre a cautelar. Seria dar uma entrevista. Então, se ele abrir a boca para falar com algum microfone durante o julgamento, preso, descumpriu a cautelar. Olha o lugar em que a coisa está, olha como vai ser isso, olha que tipo de imagem a gente está passando para o exterior e vai passar. E mais, o Serrão lembrou bem, por que o Felipe Martins, por exemplo, não escreve um livro? Ou por que não escrevem um livro para o Felipe Martins? Porque ele não pode dar entrevista. Se ele não pode dar entrevista, ele não pode escrever um livro. Se ele não pode dar entrevista, ele não pode contar a vida dele a um repórter ou a um jornalista e o jornalista escreverá o livro. Imagina só, um jornalista contar a história dele, vão chegar e falar assim, escuta, mas de onde você tirou essas histórias? O Felipe me contou. Bom, se o Felipe te contou, ele deu entrevista, então ele vai preso. Você percebe? Ele não pode contar a própria história. É uma pessoa condenada ao silêncio. Eu queria só complementar também que a revista The Economist, nessa matéria muito dura contra o ministro Alexandre de Moraes, citou o caso do aeroporto de Roma, que foi outra vergonha internacional. O caso Felipe Martins, a minha percepção, me corrijam se eu estou enganado, é que a mídia internacional
está incrédula, ainda não compreendeu, deve ter alguma recusa a acreditar que isso tudo está acontecendo, porque o dia que isso chegue à compreensão da opinião pública mundial, vai ser um escândalo sem tamanho. Então, a ver quando que isso vai acontecer, mas com certeza um dia vai acontecer. O Sidônio Palmeira, chefe da Secretaria de Comunicação na Presidência da República, afirmou que o governo falhou ao não comunicar adequadamente a herança deixada por Bolsonaro. Segundo Sidônio, em uma entrevista ao Globo, abre aspas, faltou comunicar qual herança encontrou, como estava a educação e a saúde, questionou o ministro, que, lembramos, assumiu a pasta em janeiro com a missão de estancar a sangria da popularidade presidencial, que está em queda livre. A desaprovação de Lula vem crescendo por causa da inflação dos alimentos, disparada do dólar e crises como a taxa das blusinhas. Em um evento recente, Lula comparou o retorno ao governo como encontrar apenas ruínas no lugar da casa. Jorge Serrão, vamos só recapitular alguns pontos. Herança do Bolsonaro, superávit primário, mesmo em época de pandemia. Estatais que estavam no azul. Uma situação da infraestruturas também com recorde de investimentos. Gringos voltando a entrar no Brasil. Bolsa de valores subindo. De que herança maldita eles estão falando? Olha, o Sidônio só pode estar de brincanagem com a gente. Vamos fazer homenagem para ele, pessoal? Todo mundo comigo. Vamos acompanhar, vamos fazer a gargalhada pro Sidônio. Sidônio, você é um brincalhão, é um fanfarrão, Sidônio. Que marqueteiro o presidente Lula arrumou. Meu Deus do céu, a gente precisava de alguém que mostrasse o que o governo está fazendo. Como o governo só faz caca, o marqueteiro, coitado, não tem o que mostrar. Esse é o drama desse governo Lula. Então, só resta para a gente dar a gargalhada para o Sidônio, né? E pedir que Deus tenha piedade dele e de nós. A Páscoa está chegando. Pois é, a Páscoa está chegando. E eu diria assim, como dizia, como diz ainda o presidente argentino Javier Milei, afuera, porque assim, só pode estar de brincadeira, né? Afuera, Sidônio. Não é possível um negócio desse, né? Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.